Eu gostaria de falar com você um pouco mais. Você gostaria de ser um apóstolo? Você sabe que nos nossos dias hoje tem homens que se intitulam apóstolo. Existe até escola de profetas, de apóstolo, tem pessoas fazendo curso. Você gostaria de ser um? Vamos acompanhar o que Jesus fez para começar a chamar tais homens para ser apóstolo. E junto nós vamos examinar como ser um apóstolo. E aí você vai estar realmente ficando um pouco mais inteirado para ser um apóstolo. Você tem pensado nisso? Veja comigo Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Aqui é o começo dessa história, desse grupo de homens que vai ser chamado por uma missão específica, ser os apóstolos. Fala no versículo 12 do capítulo 6 de Lucas: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aqui vão ver alguns nomes. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, pois bem, aqui tem nome desses homens. Encontramos Judas, que foi aquele que traiu Jesus, que era um dos 12, né? Pois bem. Só que destes 12, percebemos que um vai cair fora. Vai ficar um número de 11. Esse já acabou falando que vai trair Jesus e assim vai se enforcar, vai para o seu destino, né? Nesse grupo de homem, para o apostolado, Jesus vai estar chamando e dando uma missão específica a estes homens que vão estar saindo das suas casas, suas famílias e vão estar caminhando com Jesus. Bom, vai acontecer várias coisas nesse período. Jesus vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser morto, vai ressuscitar ao terceiro dia, vai voltar aos céus. E esses homens vão estar passando por vários momentos de dificuldade quando Jesus estava sendo perseguido. Lembra que o apóstolo Pedro acabou negando Jesus por 3 vezes, né? E negando Jesus, né? E aí nós percebemos que estes homens vão passar por um fio de espada bem fininho, porque eles vão ser perseguidos. Uns vão ser mortos, e assim vai ter aquela grande dificuldade. Mas antes de passar pela morte física, percebemos alguma coisa acontecendo aqui no começo do livro de Atos. Agora Jesus ressuscitou e esses homens têm uma missão específica, né? Tiago, né, vai passar por fio de espada no capítulo 12. Judas vai se enforcar, vai trair Jesus, né? Vai ficar 11. Esses 11 vão ficar com medo, meio que encolhido, juntamente com as mulheres, juntamente com outras pessoas que estavam seguindo Jesus, e aquele medo enorme. Mas ao mesmo tempo, o Espírito desce sobre eles, no capítulo 2 do livro de Atos, e eles ganham coragem para sair pregando a mensagem do Evangelho. O Evangelho é aquele que todos precisam dele. O Evangelho é aquele que vai salvar o homem. No Evangelho está contido a morte de Cristo, derramamento de sangue, a descida do Espírito, para que eles pudessem anunciar a boa nova, anunciar a salvação, para que pudessem ter a salvação da vida eterna e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade para que as pessoas pudessem ser salvas. E aqui no livro de Atos, capítulo 2, observamos um pouco mais desse ensino, como ser um apóstolo de Jesus Cristo. Por isso que eu disse no comecinho, se você tem desejo de ser um apóstolo de Jesus, preste bem atenção nas exigências para ser um homem qualificado
para ser um apóstolo. Não é brincadeira isso, porque hoje nos nossos dias tem apóstolo, homem, e já existe até mulheres também sendo apóstola. É incrível isso. Não é só uma coisa do nosso país, é uma coisa do mundo todo. O homem é fascinado por essa parte. Mas aqui nós temos as dicas para a gente poder ver como ser um apóstolo. Quando chega no capítulo 1, percebemos talvez a primeira reunião que eles vão estar se encontrando, para que possam dar os primeiros passos, para que pudesse começar a igreja a se organizar, para que pudessem sair pregando o evangelho. No versículo 12 do capítulo 1, acompanhem comigo aqui, do livro de Atos. Então voltaram para Jerusalém do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui não aparece o nome de Judas, porque ele já traiu Jesus e saiu. Já se enforcou. Mas aparece o nome desses homens que Jesus já havia consagrado, que esses seriam os apóstolos. Mas agora está faltando um. É esse um, que é chamado Judas, que nós vamos ver quem é que vai substituir e quais são as exigências para ser um verdadeiro apóstolo. Ainda, no mesmo capítulo, no versículo 15, percebemos que eles estão com medo, estão meio que escondidos em um cenáculo, mas estão voltados para a oração e para fazer as coisas que Deus havia determinado, porque eles estão buscando nas Escrituras o que Deus havia feito para que eles pudessem agora começar a anunciar o Evangelho, os apóstolos. Aqui no versículo 15, fala que naqueles dias levantou-se Pedro no meio, dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. E disse Pedro: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, teve parte nesse ministério. Judas teve parte nesse ministério, mas agora se extraviou. Então Judas não está mais no número de 12 pessoas, 12 homens. Na verdade, não tem nenhum apóstolo aqui, Então tem 12 homens que Jesus chamou e deu uma missão específica para eles. Esses aqui estão preocupados e Pedro faz menção ainda, porque ele lembra no versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite, e tome outro esse espaço. Outro homem deve ocupar o lugar que é de Judas, que agora foi para outro lugar. Aí nós paramos e pensamos, mas agora alguém precisa ocupar o lugar de Judas. Jesus escolheu 12 homens. Número 12 na Bíblia sempre teve um significado para Deus. E aqui nós podemos ver que o Salmo já está falando sobre isso, esse ponto que ele está citando aqui. Mas esse outro homem que vai ocupar o lugar de Judas, o que é necessário para ser um apóstolo? É aqui que eu quero chamar sua atenção, que tem sonhado, tem buscado e talvez até se intitulam como um apóstolo de Cristo. Você tem essas qualificações que é necessário exigir aqui? Você que está querendo ser um apóstolo, você tem essas qualificações? Acompanhe comigo juntos. Vamos ver o que ele pediu aqui. Olha o versículo 21. A primeira palavra que ele coloca,
né, do mesmo capítulo 1 do livro de Atos. É necessário, pois. Essa palavra que é necessário é uma exigência feita por Deus através de Cristo, que uma pessoa, para ser um apóstolo, é necessário que ele tenha passado ou vivido, tem que ter essas qualificações. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João. É necessário que uma pessoa, para ser um apóstolo verdadeiro, tem que ter começado no batismo de João, que andou entre eles. É necessário, pois, necessário o quê? Um homem para ocupar o lugar de Judas, para ser um apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Se andou entre nós, ele teve condições de conhecer aquele ambiente em que Jesus viveu. Começando no batismo de João, você andou entre os outros homens que eram apóstolos de Jesus? Você começou no batismo de João? Segundo ponto, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Você é testemunha de Jesus naqueles dias quando ele voltou aos céus? Você que se diz apóstolo, ou que tem desejo de ser um apóstolo, aconteceu isso na sua vida? Você é um testemunha de quando Jesus voltou aos céus? Então, se você tem desejo de ser um apóstolo, você precisa ter essas qualificações para ser um apóstolo verdadeiro. Senão você é um farsante. Você é um enganador. Você não é de Deus. Falo isso baseado nesses versículos, porque eles estão dizendo: eu não posso ser aquilo que eu não tenho as qualificações para ser. É mais ou menos, ou é a mesma coisa, como ele diz, para ser um verdadeiro pastor, um verdadeiro presbítero e um bispo, que a palavra encaixa no mesmo homem, é necessário, ele usa mesmo, é necessário ser marido de uma só mulher, despenseiro, hospitaleiro, ter filhos que provam na vida a sua fé, que já conseguiu ter a maturidade para se converter a Cristo. Ele diz lá, é necessário que o homem que vai ocupar o lugar no presbitério, sendo ele pastor, presbítero ou bispo, tenha essas qualificações, é necessário. E aqui ele diz a mesma palavra, é necessário. Andou conosco até Jesus voltar aos céus, que viu, que foi testemunho conosco da ressurreição de Jesus Cristo. Você estava com Jesus depois dele ressurreto? Você esteve lá naqueles dias? Preste bem atenção. Aí ele diz, então propuseram dois, José chamado Barrabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos, para completar novamente o número de 12 homens, para que pudesse sair pregando o evangelho. Então eu creio que você, que tem desejo de ser um apóstolo, não se encaixa aqui onde Jesus colocou de volta Matias no lugar de Judas. E se você já é um apóstolo, você também não encaixa aqui nesse versículo. Então, resumindo, você não é um apóstolo de Cristo, nunca foi e você nunca pode ser um apóstolo de Jesus Cristo como exigido nas Escrituras. Então, se você que se intitula de apóstolo é um farsante, se você tem um desejo de ser, desista. Você nunca pode ser um apóstolo de Jesus Cristo. Pode ficar bravo comigo, mas na verdade é a Bíblia que está falando.
Na verdade, você não vai ficar bravo comigo, você vai ficar bravo com Deus, porque quem disse essas palavras foi o Santo Espírito de Deus, que está naqueles que são os verdadeiros apóstolos, cuja aqui está o nome deles, que fizeram esse mesmo trabalho de escolher alguém segundo o que o Espírito havia revelado, para que pudesse ocupar o lugar de Judas. Que Deus lhe abençoe para que você seja um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo, porque assim você vai ser glória na igreja do Senhor, vai ser honra para o Senhor. De outra sorte, você vai ser uma desonra para o nome de Cristo, se intitulando e usurpando um cargo que não é para mim, nem para você e para ninguém nos dias de hoje, porque não tem mais apóstolo. Que Deus o abençoe. Abençoe nesse estudo, abençoe outros estudos. Se já é inscrito, que Deus continue abençoando, continue sendo o mensageiro do Senhor, mande para outras pessoas. Se está só visitando o canal, que Deus o abençoe também. Vamos ser espertos no mundo onde o diabo tem aproveitado a esperteza dos homens para desviar o caminho de milhares de pessoas. Vamos ser espertos para praticar as coisas que agrada ao nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.